Como é que era o bairro? Era um bairro, falando do bairro do Belém, É. ele era um bairro fabril, com muitos operários e bastante imigrantes. E as suas eram? As ruas tinha ruas que eram calcetadas com paralelepípedos e outras eram de terra. E as fábricas que você estava falando, você lembra Tinha os nomes? Assim? muita fábrica, era um bairro bem fabril. E predominava a tecelagem, os tecidos que predominavam o bairro, né? Isso aí. Tá, e o caminho para a escola? Como Também que fazia? era feito todo a pé. Aham. Todos iam a pé para a escola, porque não existia quase que carros na época. E a própria condução era assim, precária, né? Era bem pouco se usava a condução, só se usava a condução para ir em lugares muito distantes. Sim. Predominantemente o bonde. Tá. E quando você chegava em casa depois da escola, o que você fazia no tempo livre? No tempo livre eu brincava, porque era uma criança ainda, né? Sim. E eu fiz o primário no Grupo Escolar Amadeu Amaral, no Largo São José do Belém, que era a escola referência no bairro, né? Sim. Aí quando você... Escola pública. Você acabou o primário, você Aí eu fui fazer o técnico de comércio, numa rua saindo do Largo São José, chama Rua Silva Jardim, e era... Hoje já não existe mais, porque quando eu era criança que eu ia para lá, eu tinha que atravessar a linha férrea. Sim. E agora foi desapropriado que fizeram o metrô. Então essa rua praticamente foi decepada, tá pela metade. Tá. E como é que eram as reuniões familiares? Eram frequentes. Todo fim de semana o programa da família era se reunir. Ou num almoço, ou num café à tarde, mas era assim. As mulheres ficavam num bloco e os homens no outro. Normalmente os homens ficavam jogando carta, dominó, dama, e as mulheres era a conversa de sempre, filhos, casa, roupa, família. Tá. E os empregos, que emprego que era comum você ter, né? Todos os empregos de fábrica. Porque todo mundo trabalhava em fábrica. Raramente tinha alguém que era do bairro que eles alcançavam um posto melhor na fábrica por merecimento. Sim. Então iam se esclarecendo mais, iam a mestre, contramestre, para chegar num ponto maior. Sim. Mas normalmente eram todos operários. E aí, falando de política, como é que eram as eleições? As eleições eram... A primeira eleição que eu vi foi em 48. Que foi depois do golpe militar que o Getúlio ficou muitos anos na... Então aí eu vi a primeira eleição, que foi quando foi eleito o Eurico Gaspar Dutra. Sim, aí como é que era a eleição? Bem desorganizada. Filas quilométricas, só nos grupos escolares do governo. Sim. E não era em escolas particulares, era só nos grupos escolares que eram... E era bem desorganizada, tinha pessoas que ficavam 20 horas na fila para poder votar. Então era bem desorganizado, porque não tinham ainda experiência, né? Sim. Então, só isso.